Porque o pastor lá escolheu para dirigir uma congregação lá no Telco Roxa, o inimigo está atacando terrivelmente ele. Você entender, quando ele vai para trabalhar, o carro quebra. Vai trabalhar, o carro quebra, ele não está aguentando mais. Vamos se apresentar um dele, o nome dele é Sidney. Para Deus jogar por terra esse vento, essa tempestade. Então nessa oração se inclui aí. A Bíblia diz que a oração do justo pode muito ser feita. Eu estou vendo muito justo aqui, então vai ser vitória. Então um pouco baixo aqui, mas vocês estão me ouvindo. Senhor nosso Deus, nosso Pai, te apresentamos nesta hora o teu filho que vai fazer uso da tua palavra. Toma o teu filho nas tuas mãos, seja instrumento, canal de bênção para a tua igreja nesta noite. Também o Cid, meu Pai, aquela dificuldade que está passando nesta hora, Pai. Nós, a tua igreja, Pai, está te apresentando a ti, meu Deus, porque tu és poderoso para jogar por terra todo esse impedimento, toda essa barreira, e o seu nome ser glorificado. Nós podemos aqui voltar agradecendo a ti por essa grande vitória. Fala conosco através da tua palavra, é o que nós te pedimos, no nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Salve os irmãos com boa noite, na paz do Senhor Jesus. Amém. Um abraço lá pela Rosário. Por força maior, nossa irmã Conceição não pôde vir porque hoje tem dentista. E ela foi. Era uma anestesia nela e até agora à noite já estava bem dormente. Amém? Irmãos, de antemão, não tomar muito tempo, gostaria de pedir para os irmãos uma pequena reflexão. Aqui em Atos dos Apóstolos, por favor. Atos 7. Atos 7, versículo 55, por favor. Atos 7, capítulo 55, que diz assim: Mas ele, estando cheio do Espírito Santo, fixando os olhos aos céus, viu a glória de Deus e Jesus que estava à direita de Deus. E disse: Eis que vejo o céu aberto e o Filho do Homem que está em pé, à mão direita de Deus. Mas eles, gritando com grande voz, taparam os ouvidos e arremetendo unânimes contra ele, e expulsando da cidade, e apedrejando, e as testemunhas depuseram as suas vestes aos pés de um jovem chamado Saulo. A igreja pode sentar, por favor? Amados, essa passagem aqui em Atos dos Apóstolos, ela refere o apedrejamento do diácono Estevão. Quem era Estevão? Estevão era um diácono de algum tempo. Ele tinha uma responsabilidade, que naquela época, antes da perseguição, existia, como estava tendo um crescimento muito grande de irmãos, então tinha muitos que estavam passando necessidade. Então ele foi um dos designados para tratar das viúvas, dos pobres, daqueles mais que estavam necessitados. Então levava esse mantimento. Amém? E ontem eu estava em casa e perguntando a Deus, falei: Senhor, o que eu vou falar? Qual é o versículo? Como é que vai ser? E Deus me deu essa passagem. E eu gostaria que os irmãos agora abrissem em Atos, capítulo 9, Atos 9, versículo 1, dando continuidade para os irmãos poderem entender onde eu quero chegar. Amém? Atos 9, capítulo 1 até o 5. E Saulo, respirando ainda, ameaçava a morte. Os discípulos do Senhor dirigiu-se ao sumo sacerdote e pediu-lhe carta para Damasco, para as sinagogas, a fim de que encontrasse alguns daquelas seitas. As seitas, que meu óculos está um pouco fraco e a luz também não está ajudando muito, mas glória a Deus. Versículo 2.
e pediu-lhe carta para Damasco, para as sinagogas, a fim de que encontrasse alguns daquela seita, que homens como mulheres conduzisse preso a Jerusalém. E indo no caminho, aconteceu que, chegando perto de Damasco, subitamente cercou o esplendor de luz do céu. E caindo em terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegue? E ele lhe disse: quem é, Senhor? E disse o Senhor: eu sou Jesus, a quem tu persegue. Meus amados, já há algum tempo que eu venho questionando, perguntando a Deus, por que Paulo foi tão dedicado, com tanta responsabilidade, com tanto afinco, com tanto zelo, pregar o Evangelho. E eu me perguntava, Senhor, o que levou ele a ter essa determinação, a essa dedicação? E Deus me levou a ter o entendimento que no momento que eles estavam apedrejando o diácono Estevão diz que vê o Filho de Deus à direita de Deus. Presta atenção, irmãos. Paulo estava vivenciando o apedrejamento de Estevão. E ele ouviu Estevão falando que ele viu o céu aberto e o Filho de Deus à direita. Ele vivenciou, ele participou daquilo ali. Com o decorrer do tempo, ele vai aí aos doutores da lei, pede carta para ir para Damasco. Por que Damasco? Porque Damasco, naquela época, era uma cidade a qual tinha muitos mercadores que passavam ali. Então, pregando o Evangelho, o que ia acontecer? O Evangelho ia crescer mais e mais. Então, era uma cidade estratégica. Então, vou para lá. Só que no momento que ele está indo, ele tem um encontro com Jesus. E eu achei bem interessante esse versículo aqui. É o versículo 5. E ele diz: quem é, Senhor? E disse o Senhor: eu sou Jesus. Jesus não disse para ele: você está perseguindo a minha igreja, você está maltratando o meu povo. Jesus não falou isso para ele. Ele perguntou: quem é, Senhor? Jesus fala: eu sou Jesus, a quem tu persegues. Irmãos, isso aqui sabe, ontem eu parei Jesus e eu não tive um tempo para ler melhor, para me dedicar melhor, porque tem sido dias muito corridos, e eu falei: não vou dizer que dá para mim, não, vou lá sim. Então eu vou falar aquilo que Deus botou no meu coração, amém? E o que eu entendi dessa palavra, irmãos? O que levou Paulo a ser tão dedicado em situações como daquela jovem que ele chega, passando por aquela jovem naquela cidade, passou algumas vezes por aquela jovem, e aquele demônio de adivinha que aquela jovem tinha, dizia para eles: veja os que vão aí, os homens de Deus. Às vezes o elogio, se a gente não tiver ligado, a gente se enche, irmão, aleluia, maravilha de Deus, irmãos, mas eram homens de Deus, orientados pelo Espírito Santo de Deus. E aquela jovem falou aquilo, a Bíblia diz que ela falou aquilo algumas vezes, não foi uma, algumas vezes. E chegou um certo momento, a palavra de Deus me diz que o Espírito Santo testifica uns para com os outros. Aquele Espírito começou a incomodar Paulo. E Paulo repreende aquela jovem. E aquele demônio se manifesta e liberta. Aquele dono daquelas jovens, responsável por ela, vai lá e fala: olha, esses homens estão nos incomodando, estão ensinando coisas que não é lícita, não é correto o que eles estão fazendo aqui. E prendem Paulo e Silas. E naquele momento ali ele recebe 39 varadas, com mais uma 40. Olha a dedicação desse homem, olha a responsabilidade que ele botou com Roberto hoje, em 2021. Ele leva as varadas, é preso. E não era aquela prisão, era como um calabouço, preso. E à meia-noite, aqueles homens estavam glorificando, exaltando, bendizendo. Só que lá em Atos,
Quem é o Senhor? Eu sou Jesus a quem tu persegues. Então Jesus escolheu ele. Paulo foi escolhido, como cada um de nós nessa noite aqui, fomos escolhidos com uma responsabilidade, irmãos. Eu tenho falado isso, é uma das coisas que nesses dias eu tenho falado muito para o Senhor. Eu quero contribuir para o teu reino. Eu preciso contribuir para o teu reino. Pela bondade dele, pela misericórdia dele. E quando aquele homem está adorando a Deus, glorificando a Deus, que a resposta toda ferida, o que acontece? Há um terremoto. Deus abala aquele local. As cadeias quebram. E naquele momento ali o carcereiro, que já tinha sido recomendado para cuidar muito bem daqueles presos, entra desesperadamente e vê que está tudo, eu acredito, meio empoeirado, no escuro. Ele dá um desespero e vai, pela responsabilidade de ter guardado, ele fugiu, vai se matar. Mas aquele homem, direcionado pelo Espírito Santo, brada para ele: não te faça mal algum, porque todos estamos aqui. O homem de Deus traz a responsabilidade para ele, irmãos. Precisamos disso. Em nós habita o Espírito Santo, o Espírito excelente em cada um de nós. Nossa oração é ouvida. Ele falou que quando nós o aceitamos, ele está lá hoje para nos guardar por onde nós formos. Que ele disse também que ele ia ao Pai, mas ia mandar um Consolador, qual estaria conosco todos os dias até a consumação do céu. E naquele momento ali, aquele carcereiro sai para fora, trêmulo, e fala para ele: o que eu tenho que fazer para aceitar o Senhor Jesus? Aí vem a palavra daquele homem todo arrebentado: crê no Senhor Jesus, será salvo tu e a tua casa. Era para ele estar chorando: poxa, eu aceitei esse Jesus. Aí como é que ele fala? Não apareceu lá em Damasco dizendo que é Jesus, que ele ser escolhido para ele, quer fazer isso, quer fazer tudo. Não. Ele chamou a responsabilidade para ele. Sabe por quê? Porque em outrora, quando ele era salvo, ele prendeu, ele maltratou, alguns morreram. E ele viu que a misericórdia de Deus alcançou ele naquele momento. Então eu vou dar o melhor, eu vou fazer com excelência, eu vou dar com dedicação, eu vou chamar a responsabilidade para mim. Eu posso estar sofrendo, mas o Evangelho não vai sofrer. O que eu vou fazer com excelência. A responsabilidade é nossa, irmãos. E aquele carcereiro pega aquele homem, leva para a casa dele, cuida das baratas. E aquele homem é batizado, ele e toda a sua família. Por onde esse homem passou, esse homem foi cadeias, chicotadas, prisões. Lá na ilha de Malta, 276 anos naquele navio com ele. Eu não sei se foi 14 ou 15 dias dentro do navio. O navio, Atos 27, tudo quebrando. As pessoas já tinham perdido o ânimo, não vamos sobreviver. Ele se levanta no meio daqueles homens: ei, o Deus a qual eu sirvo me visitou e falou que nenhum de vocês irão perecer. O que importa é que eu seja entregue em Roma. Poxa, aleluia. Aleluia. O mesmo Deus de Paulo é o Deus que está na nossa vida nos dias de hoje, irmão. Aleluia. Esse é o Deus vivo. Aleluia. Quando aquela tempestade acaba, eles estavam chegando a nado, alguns dos pedaços de madeira daquele navio, chega numa ilha, que é a ilha de Malta. Quando eles chegam lá, era o inverno, muito frio. Eles começaram, que já tinha uma fogueira, e Paulo ajudando a catar os gravetos, uma víbora. Pega na mão de Paulo, e aquela víbora era venenosa. E quando os nativos daquela ilha viu, imaginou: esse homem é maldito mesmo, né? Não adianta, ele fugiu, conseguiu sair do mar, mas aquele não vai acabar. Vai morrer aqui mesmo, porque essa víbora ela mordia e inchava e a pessoa morria. E foi passando o tempo e não acontecia nada. Se você tem promessa, creia nisso, vai cumprir a promessa, porque ele é fiel àquilo que ele cumpre. É Deus poderoso, é Deus vivo. Passou-se o tempo, irmãos, e nada acontecia. Aí já começaram a ver Paulo como Deus. Esse homem aí é diferente.
ele tem um negócio diferente, mas não era que Paulo era diferente. O Deus de Paulo que faz a diferença. Aleluia! E naquele momento chega aquele, agora não me lembro muito bem o nome daquele, do prefeito da ilha de Malta, e trata ele com muita hospitalidade, e ele fica sabendo que o pai estava muito doente, estava com febre e com disenteria. Ele se prontifica a ir lá, chega lá, cura o pai dele. Ele ficou 3 meses naquela ilha, e a Bíblia diz que todos os enfermos e doentes foram sarados. Por onde nós passarmos, por onde você for, existe uma diferença que nós temos que fazer, irmão. Aleluia! Fomos chamados para isso. A minha esposa, não sei se muitos conhecem, a minha esposa teve câncer com 11 anos. A mãe católica ainda estava começando assim o evangelho e tal, aceitou Jesus. A minha esposa estava com umas 13 crianças no hospital do câncer, que ela deu câncer nos ossos. E ia passando as cirurgias daquele jovem, todos iam morrendo. E estava chegando a hora da irmã Conceição. Sabe, eu tenho sobre mim uma responsabilidade muito grande, irmãos. Porque muita gente me vê com ela, acha que eu sou bênção para ela. É o contrário, ela que é bênção para mim. A mãe dela me contando há pouco tempo, porque com ela lá, voltei a lavar roupa. Lava roupa, varão. Uma roupa que ela, onde eu estava lavando roupa? Nas costas doendo. Pela responsabilidade que eu tenho com ela. A mãe dela me contando que ela lá no soro, sendo preparada para a cirurgia, a mãe dela subiu em cima do vaso e falava para Deus: Senhor, se tu ouvir a minha oração, a minha filha vai ser levita da tua casa. Senhor, tu não sabe, minha filha, eu não posso me colocar como levita, mas eu te apresento a minha filha, salva a minha filha. Tenha misericórdia da minha filha. A minha filha ainda não te conhece, Senhor. Aleluia! Ela passou semanas orando, irmãos, orando. A Bíblia diz que os ouvidos de Deus não são agravados para que não o ouça, nem seus olhos encobertos para que não os veja. E ela foi orando. Chegou o momento, de um dia para o outro, ela teve um sonho que ela estava num lugar como um açougue, e ela via vários corpos pendurados, e só via uma jovem, só via uma pessoa viva. E ela operou, e a Conceição está aí no ponto glorificando o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Ei, filho do Eterno, creia nesse Deus vivo. Ele é o Deus de ontem, Ele é o Deus de hoje, e vai ser o Deus de amanhã. Amém, glória a Deus. É Deus poderoso, Ele é vivo. E a dedicação desse homem chamado Paulo é porque no momento que ele vê Estevão dizendo que ele vê o Filho de Deus à direita de Deus, ele ouviu. Ele vai para Damasco e o próprio Jesus fala com ele: Ei, eu ressuscitei, eu estou vivo. Tu não persegue a minha igreja, tu me persegue. Quando persegue, a gente está perseguindo Jesus, irmão. Jesus tinha uma responsabilidade para ele. Lembra? Deus nos tirou das trevas para a luz. É um Deus vivo que tem cuidado de nós. Glória a Deus. Há mais ou menos 9 anos atrás, estava passando um momento mais difícil da minha vida. Muito difícil. Vim morar com a minha mãe. Perdi tudo que eu tinha. Falei: Senhor, nunca mais, vou parar, isso não é. E um belo dia, um domingo de manhã, na escola do meu, entrei numa igreja de um amigo meu. Quando eu cheguei naquela igreja, ele me falou algo. Isso aí, que eu vou contar aqui, irmãos, é baseado dentro da palavra. Que ele está vivo, que ele fala, que ele ouve. Quando eu cheguei naquela igreja, até os irmãos conheceram um pouco do testemunho do irmão Roberto. Aquele pastor me olhou, subi na escada e ele falou: vejo aí que está chegando o meu evangelista. Eu nunca tinha ido ali. Só que quando nós ouvimos alguma coisa, quando é de Deus, a gente não fala nada, a gente guarda. Eu guardei. Foi passando os meses.
ele foi falando, Deus está falando comigo para ti, que eu sabia. Eu falei, não vai botar a mão em mim. Porque é uma responsabilidade muito grande, irmãos. Há uma responsabilidade muito grande de você botar a mão em alguém e consagrar. Aleluia. Eu acho que tudo começa lá em cima para ser terminado aqui embaixo. E foi passando os meses, eu falei, pastor, vou dizer uma coisa para o senhor. O senhor não vai botar a mão em mim. Vamos fazer o seguinte, se Deus falou com o senhor, fala para ele para falar comigo. Aí tudo bem. Tá bom, mano, bora. E eu, passou mais ou menos 7 meses, dentro desse período, ia ter uma festa da irmã. E fui chamado, convidado para pregar numa consagração. Só que antes de sair para a consagração, eu dobrei o joelho na cama da minha mãe. Falei, Senhor, a tua palavra diz, quando o rei Ezequias estava doente, o profeta Isaías, que era príncipe, o Senhor disse para ele falar para ele botar a casa dele em dia, que a doença dele é para a morte. Amém. Só que a Bíblia diz que ele virou para a parede, acreditou que a Bíblia não. Ele começou a trazer à memória o que ele fez no reinado dele, porque o pai dele deu brecha para a idolatria, e ele tirou tudo e fez o povo adorar novamente no templo de Salomão. E ele foi, e o profeta Isaías foi embora. A Bíblia diz que Isaías estava lá no pátio. Aí Jeová falou assim, Isaías, volta lá, fala para Ezequias que eu ouvi as suas orações, eu vi as suas lágrimas. O rei da Síria não irá contra ele, e vou acrescentar mais 15 anos de vida. Deus viu ou não viu? Deus ouve ou não ouve? Glória a Deus. Amém? Aleluia. Eu orei assim na cama da minha mãe, fui para a consagração. Cheguei na consagração, a porta era aqui, uma jovem, uma autoridade. Eu olhei para a jovem. A Bíblia diz, o Espírito que habita aqui no pastor testifica comigo. Amém? Há 15 anos que Deus não falava comigo. 15 anos. Eu olhei para aquela jovem. Amém. Fui andando lá para o último banco. Dentro de mim falou assim, vou usar ela para você hoje. Eu comecei a rir comigo mesmo. Falei, há quanto tempo que você não fala comigo? Não duvida de Deus não, irmão. Sentei no banco, dobrei o joelho, orei, estou sentado de olho fechado. Eu comecei a tremer. E eu comecei a escutar uns passos daquela jovem indo. Pastor Alex, eu só vi aquela mão dizer assim, ei homem, está pensando que é o homem que está botando a cadeira para você sentar? É um Deus vivo ou não é? Creia nesse Deus nessa noite. Creia que as orações é vida. Creia que os seus pedidos estão sendo ouvidos. Creia que as suas lágrimas, Ele está vendo e Ele está contando. E no momento certo Ele vai responder. Não temas, não te assombres. Ele continua sendo Deus. Servimos um Deus vivo poderoso. E para mim, a única concepção que eu tenho aqui do nosso irmão, apóstolo Paulo, que ele viu naquele momento que Jesus fala para ele, que ele estava perseguindo ele viu que Jesus estava vivo. Eu tenho que servir esse Deus. Eu tenho que servir esse Deus. Ei, glória. E ele continua vivo no meio de nós. Mas muitas vezes as adversidades, as lutas, irmãos, não vou dizer para os irmãos que é fácil, mas a sua perseverança, quando você achar que você está fraco, é aí que você é forte. Aleluia. Estava no hospital há 2 anos atrás. Tive um problema de rins e pneumonia. E aquela semana foi muito difícil para mim. O médico, eu vou te operar, eu preciso te operar. E fizeram, eu esqueci o nome daquele exame que você bota
que você tenha uma visão ampla, né? Eu acho que eu não me lembro muito bem. Aí o cirurgião vascular me chamou numa sala. Olha, vou dizer uma coisa, Sr. José Roberto. Eu falei, pois não. Se o senhor for passar por uma cirurgia, o senhor fala com o médico que a sua veia está dilatada. E é perigoso, ele falou, E naquela semana eu ia passar por uma cirurgia. Cheguei até o quinto andar do Hospital Mandaraí, tirava tudo, tira isso, tira aquilo, tirei tudo. Quando eu cheguei na sala, Deus falou para mim, fala com o médico. Chama ele e fala com ele, porque eu já vinha quase 15 dias com dor renal. Eu já não aguentava mais de novo. Expliquei a situação, ele reuniu todo mundo lá. Quando ele quer usar, ele usa a mula, ele usa o ímpio, ele usa uma macumbeira, ele usa quem ele quer, como ele quer falar. O médico me olhou e falou assim, José Roberto, eu não vou te operar. Mas eu creio que Deus vai te dar uma solução. Irmãos, eu comecei a chorar naquela sala de cirurgia. Mas eu chorei, eu senti tanta presença de Deus, vim para casa. Eu estava tomando docinho, não sei se os irmãos conhecem, um comprimido pequenininho, muito forte. Eu fiquei uma semana tomando aquele remédio. Na época eu estava congregando numa igreja ali no Centenário, e tinha um culto de manhã, e eu falando com Deus, Senhor, que solução vai ser essa? Que solução? Como eu era rodoviário, naquele dia eu fui ao banheiro. Quando eu cheguei ao banheiro, irmãos, eu senti uma dor por baixo, mas uma dor que eu falei, e agora acabou tudo. Irmão, eu expeli a pedra saiu. Aleluia! Glória a Deus! Quando você acha que está tudo acabado, ele faz tudo começar de novo. É tempo. Sabemos que estamos passando por uma epidemia, mas ele é aquele que nos guarda. Vamos ser cautelosos, mas criamos sempre que ele está conosco, que ele tem nos guardado. Aleluia! Glória a Deus! Que nós temos esses dias? Sabe, porque às vezes eu olho determinadas situações que a emoção, pastor Alex, pessoas estão levando na emoção, e seguir Jesus na emoção é você ter convicção de quem Ele é, de saber que mesmo que você partiu, Ele está lá. Uma senhora, há mais ou menos 5 anos atrás, foi um dos maiores testemunhos que eu já vivenciei. Ela é internada lá em Niterói. Eu conheci a sua filha chegou no domingo, de manhã, aquele sol quente gostoso de domingo, morando em Cascadura. Eu cheguei na casa dela, conversando com ela, ela falou, irmão Roberto, eu queria que você fosse lá em Niterói comigo. Eu falei, Jesus, mas o que houve? Não, minha mãe está internada, minha mãe aceitou Jesus, mas não fizeram apelo para ela. Eu falei, tá bom, vamos lá. Cheguei lá, conheci a dona Elza. A dona Elza estava sentada na cama. Ela me olhou, falei, parte do Senhor, minha irmã, parte do Senhor, olhei ela e tal. Aí eu falei, dona Elza, como é que a senhora está? Ela me falou assim, agora eu estou muito bem, seu Roberto. Falei, glória a Deus. Falei com ela, oramos e tal. E disse para que os outros parentes subissem. Nisso que eu saio da porta da enfermaria, Deus falou para mim assim, vou levar ela de volta. Eu falei, estou ficando maluco, eu estou ficando doido. Estou ficando maluco. Ela está bem, mas obedeci. Não saí para fora, fiquei na enfermaria, lá embaixo, na portaria lá embaixo. Não demorou 10 minutos. A filha desce com o chinelo na mão, chorando. Ela partiu. Só que a gente não entendeu. Eu não entendi o que Deus queria falar comigo. Saiu, fomos tratar do sepultamento. Quando nós chegamos à noite, ela já estava no caixão, já arrumadinha e tal, parecia dormindo. A neta dela vira e fala, irmão Roberto, senta aqui do meu lado. Eu falei, o que foi? Eu vou te contar algo que aconteceu de manhã, a gente não entendeu. A vovó faleceu, os médicos botando aqui para ressuscitar ela, né? E ela não vinha, não demorava, ela voltou. Só que quando ela voltou naquele ano, porque ela não podia comer, ela estava com sonda, tudo era na sonda. Ela falou, você pode me dar uma feijoada, alguma coisa assim? O médico falou, não se incomoda quando a pessoa vai e volta, ela quer comer, ela quer fazer, mas ela estava bem.
Quando os médicos saíram, ela falou: minha filha. O que foi, vó? Minha filha, você não sabe onde eu estava. Minha filha, a neta contando pra gente. E aí eu falei, aí aquilo me chamou a atenção. Eu falei, minha filha, eu estava num lugar lindo, que eu corria, eu não podia andar. Eu corria, eu brincava, mas só que ver um homem todo de branco. Quando ela falou homem de branco, eu falei, isso. Ela vai dizer que viu o rosto dele. Aí ela me quebrou, ela falou, e minha mãe falou que ela não conseguia ver o rosto dele porque brilhava e falou para mim, você tem que ir lá de volta porque tem alguém lá que precisa saber aonde você está. Irmãos, é um Deus vivo, não é? Ele está vivo ou não está? Ele está vivo, igreja! Ele está vivo! Então cabe a nós, a cada um de nós, perseverar na luta, perseverar na tribulação, perseverar em oração, perseverar a nossa fé, continuar lendo a palavra, que Ele vai continuar nos dando força, sabedoria, entendimento, saúde, venha o que vier, mas vamos continuar fiel a Ele. E essa é a minha oportunidade em nome de Jesus. Glória a